Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos, olha só, a mais um conteúdo vídeo aqui no Lutris, um dos meus, o seu, um dos nossos canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, bicho, olha só, é o seguinte, como a gente... Claro, como as pessoas que sempre acompanham aqui no Lutris, a gente sabe que malwares, trojans, vírus estão repletos por toda a internet. A gente sabe disso, a gente vive isso frequentemente. Mas olha só a situação aqui no momento, cara. É o seguinte, um malware, ou trojan, como queira chamar, dependendo ali de sua funcionalidade, chamado de Flubot. Ele é mais um daqueles tipos de malwares, como já foram tratados aqui no Lutris recentemente, como o tal do Bizarro, o malware brasileiro, que tem por objetivos, por meta, roubar dados credenciais de bancos, roubar ali informações de usuários relacionados a bancos, ou seja, tudo que se relacione a dinheiro em si é o objetivo desses tipos de trojans barra malwares. Mas então, cara, olha só. Já não era o suficiente. A gente está vivendo todo esse tipo de situações atualmente em que está surgindo inúmeros tipos de malwares, inúmeros tipos de coisas que facilitam você pegar um vírus ou malware na internet. Agora surgem novos tipos de softwares, claro, de tipos de ameaças para usuários a todo momento. Então, bicho, é o seguinte, antes de tudo, cara, quem fala com vocês é o Mago aqui do Lutris, e eu estou aqui com o Dutra, e nós vamos dar uma comentada e opinada a mais sobre todo esse assunto, que antes também, como claro, todos os links, informações e fontes estarão na descrição. Então, olha só, é o seguinte, já para dar um pretexto, para dar uma comentada a mais, para ter um entendimento sobre essa questão, vamos lá. Flubot. De acordo até mesmo com a matéria e com a empresa de segurança aqui especializada chamada de ESIT, ou SEET, como vai estar mostrando possivelmente aí de fundo, eles descobriram este malware, como novamente chamaram de Flubot, em que ele age bem peculiar, cara. Ele tem uma forma de agir bem interessante, que é o seguinte, ele funciona até então, pelos que eles descobriram, via SMS, que é uma coisa que você não vê tão frequentemente. Claro, é uma coisa que pode acontecer uma vez ou outra, como clonagem de número de WhatsApp, por exemplo, é bem frequente acontecerem golpes ali via SMS. Mas é o seguinte, este malware, Flubot, ele acontece via SMS, como citado. E, olha só o que acontece, eles utilizam de nomes, marcas empresariais famosas, para tentar ali pegar uma confiabilidade, ter ali uma questão em que o usuário do outro lado possa estar confiando através desse SMS. Aí entra uma coisa bem interessante, cara. Claro, não estou afirmando nem nada, mas estou dando a minha opinião sobre isso, que é o seguinte. Ô Dutra, quero saber sua opinião sobre isso daí depois também, cara. E a opinião de você que tá aí do outro lado. É o seguinte, SMS. Cara, vamos... concordar que aqui no Brasil, claro, em outros países, o SMS ele é muito utilizado. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp, ele não é tão utilizado assim. Tem outros mensageiros e tal, mas o SMS ele é um tipo de mensagem que ele é bastante utilizado ainda nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui no Brasil, cara, ele não é tão utilizado. Aí entra uma questão bem interessante, que é o que eles comentam aqui. Como eu citei, outros países mundo afora utilizam SMS muito popularmente, que é o que a matéria cita. Esse tipo de Flubot, no caso esse tipo de malware, Flubot é o nome do malware, ele está agindo ali na Europa, cara. Países europeus, no caso. Ou seja, eles estão bem focados ali no seu início. E o que acontece? Eles ainda dizem, de acordo aqui com a matéria e o grupo aqui de segurança especializada, que eles podem até mesmo vir para os Estados Unidos e para a América Latina. Como, por exemplo, aqui no Brasil, sendo o maior país aqui da América Latina. Então, eles estão lá e, de acordo com essas análises, eles podem se expandir mais ainda, causando mais estrago, saca? E, bicho, como eu citei, eles funcionam através de SMS. Então essa questão não pode necessariamente afetar tanto assim a questão do Brasil, mas ainda é um tipo de estrago. Por quê? Porque muita gente, quando recebe um SMS, muita gente mesmo, você pode achar, cara, como que alguém cai em um tipo de golpe desse? Como que alguém baixa um aplicativo
em que um SMS pede para você baixar. Que é o seguinte, como eu citei, eles utilizam de nomes de marcas famosas se passando por eles. Aí o que eles falam, de acordo aqui com a matéria? Eles pedem para você instalar um aplicativo, e esse aplicativo é o Trojan. Que novamente, como a gente já explicou anteriormente em outros vídeos, Trojan é como se fosse um cavalo de Troia. Sabe aquela famosa história do cavalo de Troia? Então, ele vai ali na miúta, sabe? Ali silenciosamente. Então, é basicamente isso, um significado por cima, bem simplesmente, sobre o Trojan. Mas estão ali na categoria de um malware, que age ali internamente. Mas enfim, isso acontece com o Flubot. E ele estando ali, quando o usuário baixa esse aplicativo, ele consegue fazer inúmeras coisas. Mas, ainda vou comentar sobre isso posteriormente. Ô Dutra, o que você acha sobre toda essa situação, cara? Sobre pessoas que ainda baixam aplicativos através de SMS, pessoas que ainda dão atenção a esses tipos de SMS. Porque, cara, é o seguinte, quando você entra no aplicativo, ele pode até baixar ali instantaneamente, mas em um Android, em um iOS, eles têm camadas extras de segurança. Eles têm camadas que protegem o usuário. Por exemplo, no Android tem o Google Play Protect, que é aquela questão de que ele te avisa de que você está instalando um aplicativo fora da loja da Google Play Store. Além disso, tem ali a questão de segurança do próprio sistema Android, que ele fala, olha só, cara, você está baixando aqui um .apk, um aplicativo externo, não é de alguma loja aqui, tal. É um aplicativo externo que pode causar algum dano ao seu aparelho. Então eles te avisam, cara. Além do Google Play Protect, que faz ali uma varredura em todos os aplicativos instalados. Então, bicho, é uma coisa que... o que eu quero falar com isso? Porque não é uma mágica, o usuário clica e já está instalado. Não, o usuário permite esse tipo de coisa sem pesquisar sobre algo, simplesmente acreditando em um SMS enviado para ele, em nome de uma marca famosa pedindo para ele instalar um aplicativo para alguma questão, saca? É uma coisa que muita gente ainda cai hoje em dia, bicho. Mas enfim, o que você acha, Dutra? O que você tem a dizer sobre essa situação que ainda é muito recorrente, tanto aqui no Brasil quanto possivelmente muda fora, como neste caso do Flubot? Assim, cara, SMS geralmente são as operadoras mandando pra você e tal, tipo a Oi, Vivo, TIM, claro. Ainda mais se tu tiver aqueles celulares um pouco mais antiguinhos, né? Celulares que não tem o touch, né? Preciso o nome daqueles aparelhos normais, né? Que não é o touch com touch tal. Não é Android, mas sim Java. Mas, geralmente, se for, eu tô imaginando que se esse vírus vir pra cá, vai ser desse jeito. Vai pegar a Oi, a TIM, vai usar esses nomes pra fazer um aplicativo. E o pessoal vai ficar pensando, tipo, se eles lerem também, né? Tem gente que nem lê esses negócios. Tem capaz de... Já aconteceu comigo de aceitar, me darem uma promoção sem eu ter sequer aceitado. Porque se não respondesse o bagulho, aceitava de qualquer jeito. Então meio que não... Mentia que já aconteceu comigo. Depois que eu fui ter que resolver esse BO e tal. Mas... provavelmente vai ser desse jeito, eles vão ficar oferecendo e tal, e provavelmente vai enfiar desse jeito. Agora, o pessoal que baixa e tal, eu não posso julgar, porque até jovens mesmo de hoje em dia pode acontecer de baixar, pode ser um negócio que vai ser interessante, ou até mesmo um povo um pouquinho mais velho, que não tem tanta informação sobre a tecnologia em si, e quando pergunta pro seu sobrinho, pro seu netinho, pro seu filho, por exemplo, perguntando as coisas e o cara não dá muita atenção, fala assim, tô jogando, não tô nem aí. Pode acontecer do pai, né? Pegar o celular e falar assim, não deve ser nada. Você permite? Se você já tiver com a opção de fontes externas ser ativada, ele já vai baixar direto e já era. Ou se não, tipo, acho que a partir do Android 8 ele não permite você ativar necessariamente já fontes externas. Você tem que aceitar toda hora que você for baixar algum arquivo, ele pergunta. Então meio que acontece com muita coisa. Não podemos julgar pessoas que aceitam, então, por causa que a pessoa pode não ter tanto conhecimento quanto a pessoa pode até ter conhecimento, mas achou interessante e tal, e foi testar e caiu num vírus. E é isso que a gente tenta informar para vocês.
pessoalzinho mesmo que é mais já novo e tal, que sabe da tecnologia, mas acessa o YouTube e tal, até mesmo o pessoal mais velho que quer saber essas coisas, a gente tá tentando trazer essas informações para vocês. Então, se você vê a Oi, a TIM mandando coisa de aplicativo, eu tô dando esses exemplos de operadora porque é o que mais recebe atualmente. Porque dificilmente você vai receber uma mensagem do WhatsApp pedindo pra você trocar de número de novo. Ou até mesmo o Telegram, quando você quer fazer a verificação para você usar na web, você precisa de um código e tudo mais. Dificilmente vai ser isso que vai enviar para você. Provavelmente vai ser pessoal de operadora, porque é o que mais recebe. E claro, se não for um spam, que nem toda mensagem que é de número desconhecido e tal reconhece, pode ser que seja dessa forma que eu falei. Então, pode acontecer de cair, pode não acontecer, mas a gente acredita que o pessoalzinho tá mais esperto. Se você tem um tio, um neto, uma avó e não sabe muito dessas coisas, ajuda ela, pergunta, lê, explica pra ela o que pode ser, porque quanto menos pessoas caírem nesses vírus, menos ele se espalha. E certamente um dia ele vai ser extinguido, tipo, fácil. Claro, pode acontecer de ele se espalhar novamente e já era, mas acredito que se todo mundo tem consciência de pegar o vírus e falar assim, não, eu não quero, recusa, exclui a mensagem, claramente vai ter a chance dele não passar nem pelo país. Ele não entrar no país e falar assim, Brasil tá de parabéns. Isso é, cara, porque olha só, é o seguinte, um ponto que você comentou que é interessante, que é a questão de jovens e pessoas, assim, já de idade, que aí entra um ponto bem interessante, aqui pegando por exemplo, o caso do Android. O Android, quando você está instalando ali um aplicativo fora ali do sistema, um APK externo, ele te avisa e fala o seguinte, cara, você tá instalando bagulho que é de fora. Se você quer seguir, é problema teu. Vai causar dano se for alguma coisa, um malware, um vírus. E para você fazer isso, você tem que ir lá nas configurações do aparelho. Então não é uma coisa muito simples. Você tem que ir lá nas configurações do aparelho, do sistema, e entrar em alguma opção a mais, por exemplo, em sistema, e ativar ali a permissão para instalar aplicativos de fora. E aí você tem todo esse trabalho para ir lá nas configurações, ir na opção, ativar a opção, depois voltar e instalar o aplicativo, saca? Então não é uma coisa muito simples. Então a pessoa que está fazendo isso, ela já está tendo um tipo de trabalho. Então ela já está fazendo um processo para permitir um aplicativo externo. Claro, eu estou falando que todos os aplicativos externos são malwares? Não, mas são nessas situações, nestes casos. Por exemplo, que nem o Dutra comentou aí, que aqui no Brasil, por exemplo, seria mais utilizado como operadoras. É possível, porque frequentemente no Brasil todo mundo está recebendo ali um SMS de uma operadora, assim, real mesmo, ou alguém assim tentando te spamar, ou tentando te clonar o seu número também, por exemplo. Mas é o seguinte, cara, se isso acontecer, olha só, dificilmente, não só em questão de operadoras, mas dificilmente uma empresa assim, de marca e tal, vai pedir para você instalar um aplicativo de fora, externo, ainda mais por SMS. Se isso acontecer, cara, se realmente, digamos que, beleza, tem realmente empresas, digamos que tem realmente empresas que pedem para usuários instalarem aplicativos através de SMS. Digamos que tenha. Não é possível que tenha. Não vou falar que não é possível. Mas nessas ocasiões, possivelmente eles buscam por segurança de seus usuários. Possivelmente, por exemplo, enviar o link do aplicativo na Play Store. Por exemplo, que é ali onde o próprio Google aprova os aplicativos. Então fica a cargo do Google essa questão, por exemplo. Saca? Fica a cargo do Google ali na Google Play Store. Aí já é uma outra situação onde o aplicativo está dentro da Play Store, onde ocorrem varreduras de segurança e tal, como a própria Google promete. Aí já é uma outra situação diferente da outra, em que ele te envia o link, você tem que ir lá fora, baixar um aplicativo externo, depois você ir lá nas configurações do seu aparelho, permitir a instalação externa de APK e pronto, aí já foi. Então, cara, fica aí essa reflexão, esse modo de pensar porque o que acontece? Vírus ou malwares, eles têm esse nome porque eles são coisas que se espalham fácil.
Então, cara, ao invés de permitirmos fios e malware se espalharem por toda a internet, se duplicarem, vamos duplicar a informação, bicho. Nós não estamos aqui, nós não somos professores, nós não somos especialistas, analistas de alguma coisa e tal. Não. Nós simplesmente tentamos passar a informação. Então, cara, é o seguinte, vamos duplicar a informação. Vamos criar um tipo de vírus da informação, saca? É o tipo de coisa que, através de comunicação e informação pela internet, deveria ser uma coisa que todas as pessoas deveriam se preocupar. Com todo tipo de informação enviada através do SMS, que é o objetivo aqui em questão. Então, saca? É uma coisa que deveria ser uma informação geral, entende? Não tô dizendo que você não entende, então você é burra. Não. Simplesmente uma questão de hábito. Você ler uma mensagem, se ela for desconfiante, você nem clicar, bloquear e afins. E por aí vai. Então, bicho, só para dar uma complementada a mais, o que o Flubot ele realiza quando instalado no aparelho? É o seguinte, de acordo aqui com a análise deles, o Flubot, quando instalado, ele bloqueia você de instalar soluções de antivírus. Ou seja, se você tenta instalar um antivírus ali na Google Play, de alguma maneira, de alguma forma, o Flubot vai identificar isso, que você está tentando tirar ele dali, por exemplo, e não vai deixar. Aparentemente funcionaria dessa questão de alguma maneira. Ele identificaria essa solução de antivírus. E, além disso, ele interceptaria todas as informações e dados bancários, como citei lá no início, do usuário. Além de pegar contatos ali do aparelho do usuário infectado pelo malware Trojan e enviar ali para os servidores dos hackers. Então eles teriam ali números de outras pessoas. Que aí, cara, eu deixo aqui uma outra reflexão pro Dutra e pra você que tá aí do outro lado. Que é o seguinte, uma coisa que eu vou até mesmo abordar em um tema, em um futuro vídeo, no momento técnico. Que é o seguinte, se uma pessoa, ela tá recebendo um SMS de um hacker, um golpe ou coisa do tipo, cara, coloca na tua cabeça o seguinte. Pra você tá recebendo esse SMS, a outra pessoa que tá lá do outro lado, o grupo, tal, ela tem que ter o seu número, certo? Certo. Agora pensa na seguinte situação, como é que ela tem o seu número? Como é que ela tem, sabe? Como é que ela tem acesso ao seu número? Em um mundo onde vivem milhares, bilhões de pessoas, saca? Começa a pensar nisso. Aí entram algumas opções. A primeira opção, você foi vítima de um vazamento. Você foi vítima de uma brecha de vazamento de alguma questão de algum site, aplicativo ou serviço que você utiliza e vazou o seu número junto. Segunda opção, você foi vítima de um outro usuário que sofreu golpe. Digamos que o Dutra, ele sofreu um tipo de hackeamento de um malware como o Flubot, que pega os contatos e passa para uma rede de servidores dos hackers. Todos os contatos do Dutra. Pronto, eles têm lá muitos outros contatos para eles enviar os mesmos SMS. Então essa é a segunda opção. Então já começa a pensar por esse lado. Se você está recebendo esse tipo de SMS, claro, não só no caso do Flubot, você tem alguma coisa a ver com isso, saca? Ou você foi vítima de um vazamento. Você tem que correr para ver sobre essas questões dos seus dados, ou o seu número de contato está junto em algum servidor de hackers. Porque não é mágica, cara. É o seguinte, não é mágica, não é magia, não é místico a internet, a tecnologia. Então não é uma pessoa que criou um programa para ficar gerando números de celulares ali no computador dele e ficar enviando para cada um. Não, porque isso aí demoraria anos, demoraria, sei lá, séculos para enviar para todo mundo e gastaria um poder absurdo de processamento. Ficar gerando número por número, DDD por DDD e tal. Além de que a todo momento gerar um novo número, a todo momento é cancelado um novo número e tal. Então isso gasta poder absurdo de processamento, que obviamente eles não devem gastar com isso. Então, cara, fica aí o tipo de reflexão, como neste caso do Flubot. Então, no mais, cara, no mais, bicho, diz aí o que você acha. Comenta e utiliza a seção de comentários se você tem alguma situação semelhante como essa, se já aconteceu com você, como no caso do Dutra, uma situação parecida, como também, claro, a sua opinião. Então, no mais, bicho, eu e o Dutra vamos ficando por aqui, aguardar novas novidades e até a próxima.